Vamos dar início para nosso Shir Tanya de hoje. Nós vamos iniciar o capítulo Dalet, capítulo 4. Para aqueles que estão usando Tanya em português, isso se encontra na página 84. O capítulo começa em um acréscimo com aquilo que nós estudamos no capítulo 3, que cada alma possui 10 faculdades, que correspondem com os 10 atributos do Deus, que são subdivididos em faculdades intelectuais, Chokhmah, Binah, Dat, e os 7 emocionais, e vimos como que a alma aplica, a alma divina, já que nós estamos falando da alma divina, como que ela aplica 10 faculdades dela para servir a Hashem, tanto intelectualmente e depois emocionalmente. Diz o Baal HaTanya para nós que, além das 10 faculdades, cada alma possui 3 levushim. Levushim são 3 vestimentas, 3 roupagens. E o que são essas 3 roupagens? Continua o Tanya nos ensina. São Machshavah, que é pensamento, Dibur, que é a fala, e Masé é ação, que se expressa nos 613 mandamentos da Torá. Ou seja, qual que é a diferença, em primeiro lugar, de roupagens para faculdades? Vamos analisar isso bem, porque isso vai ser fundamental para poder entender o que o autor do Tanya está nos ensinando nesse capítulo. E vamos pegar um exemplo. Se mandamos alguém fazer algo, apesar que aquilo que ele está fazendo não se encaixa bem com aquilo que a pessoa realmente gostaria de fazer, não expressa bem na essência da pessoa, às vezes até é contra aquilo que a pessoa representa, mas ele é capaz de fazer. Quando se manda ele pensar alguma coisa que ele realmente não está a fim de pensar, ele pode pensar algo que ele não acha certo, que não lhe representa, que ele não gosta, que ele entende diferente, mas ele pode pensar nisso. Igual, ele pode falar algo que não lhe representa. Vamos pegar um exemplo muito típico. Se nós vamos falar para uma pessoa, pensa que 2 e 2 são 5. A pessoa pode pensar, 2 e 2 são 5. Mas ele concorda com isso? Não. Ele entende que 2 e 2 são 5? Não. Ele entende que 2 e 2 são 4. Mas já que pediu para ele pensar 2 e 2 são 5, vai pensar 2 e 2 são 5. Fala que 2 e 2 são 5. É mais fácil, 2 e 2 é 5. Não representa o que a pessoa sente ou pensa. Quando, já que uma boa parte do meu dia é ensinando alunos da Yeshiva, eu normalmente dou para eles um exemplo mais prático. Se fala para alguém, olha, você não deve comer sushi mais. Hoje os jovens, eles gostam demais de uma comida chamada sushi. Para quem que não sabe o que é sushi. Fala para um jovem, você não deve comer sushi. Ele vai responder, olha, eu realmente acho que sushi é uma ótima comida, gosto, mas já que vocês não querem, não vou comer. Mas não é o que realmente eu sinto, o que eu entendo. Eu entendo que sushi é ótimo para mim. Me deixa alegre, eu entendo que aquilo que eu sinto que é bom. Mas vocês não querem. Na prática, eu vou fazer aquilo que vocês não querem. Fala que sushi é ruim. Não acho isso certo, mas já que vocês querem, vou falar sushi é ruim. Pense que sushi é ruim. Isso é mais difícil, mas tudo bem. Eu vou pensar sushi é ruim. Agora, até aqui foi relativamente fácil. Agora vamos falar para a pessoa, eu quero que você sinta que sushi é ruim. Não, isso não. Não posso sentir isso porque eu estou sentindo que é bom. Como mudar sentimentos ou mudar nosso intelecto é algo estrutural. É quem que nós somos, é a nossa personalidade. Isso não se muda. Isso é quem que nós somos.
Mas pensamento, fala e ação são apenas maneiras como as nossas faculdades se expressam. Podemos realmente usar uma expressão que não está se adequando muito para os nossos pensamentos. Ou seja, roupagens e vestimentas significam que eles realmente não representam a essência da pessoa. Eles são apenas veículos através dos quais os nossos sentimentos e também o nosso intelecto podem se expressar. Mas se eles querem se expressar diferente, se expressa diferente. Não são, vamos dizer, a nossa base. As nossas faculdades, que são tanto as faculdades intelectuais como emocionais, eles se revestem nessas vestimentas. Ou seja, na linguagem hassídica, pensamento, fala e ação são três maneiras como nossas faculdades podem e devem se expressar. Quando uma pessoa pensa sobre algo intelectual, ou ele pensa sobre seus sentimentos e as suas ideias se revelam para ele. Machshavá, pensamento, na linguagem hassídica, é Gilui Latzmo, isso que revela para a própria pessoa o que está acontecendo dentro dela. Sem pensamento, uma pessoa não ia saber o que ele está sentindo ou o que ele está entendendo. Falar é quando uma pessoa revela o seu sechel, seu intelecto, os seus sentimentos para uma outra pessoa. E quando uma pessoa atua, ele faz algum ato, ele faz aquele ato de acordo com aquilo que ele entendeu em seu intelecto, daquilo que ele sentiu. São três maneiras como se expressar, como a pessoa expressa as suas faculdades. Em outras palavras mais ligadas como o Tânia de hoje, dentro do pensamento, fala e ação da pessoa, se revestem as 10 faculdades da sua alma. Dentro do nosso pensamento, fala e ação se encontram as nossas 10 faculdades. Isso é em termos gerais, já que o nosso capítulo ainda está falando sobre a alma divina. Da mesma forma como a alma divina possui 10 faculdades, que são ligadas diretamente com ela, são faculdades da alma divina. Ou seja, uma força intelectual pura e elevada, que ela é destinada a entender assuntos da divindade, assuntos divinos. Isso é o nosso sechel, nosso intelecto da alma divina. Também as nossas faculdades chamadas emoções, são emoções sagradas, que eles são elevados, que eles realmente sentem a divindade e se aproximam para a divindade e se afastam de tudo que não é divino, são nossos sentimentos divinos. Da mesma forma que nós temos 10 faculdades divinas sobre quais estudamos no capítulo 3, assim também cada um de nós possui 3 vestimentas, 3 roupagens, que são realmente dedicados para essas faculdades sagradas. Ou seja, um pensamento, uma fala e uma ação ligados com Torá e Mitzvot. E agora, o autor do Tânia vai ser um pouco mais específico. Shekshadam, pois, quando uma pessoa cumpre ativamente todos os preceitos que requerem uma ação física. Por exemplo, acabamos de colocar tefilin. Tefilin é algo que exige de nós uma ação física. A pessoa realmente tem que tomar um ato, tem que fazer um ato. Ou, por exemplo, colocar tzitzit, tefilin e vários outros mitzvot da Torá. Exige da pessoa um ato. A maioria dos mitzvot da Torá são mitzvot práticos, que a única maneira de cumprir essa mitzvah é através de fazer um ato.
Por exemplo, se alguém vai falar, olha, eu não vou fazer a mitzvah de tefilim fisicamente, eu vou fazer ele na minha mente, imaginar que eu estou colocando tefilim, ele não cumpriu a mitzvah. A mitzvah é fazer ela de maaseh no ato. Outra mitzvah, por exemplo, a mitzvah de estudo da Torá, ela inclui dibur ou machshavá, fala e pensamento. Por exemplo, já que uma pessoa, quando ele estuda a Torá, obrigatoriamente ele tem que falar, ele tem que articular as palavras da Torá e ele tem que ouvir o que ele está falando. E uma pessoa que somente estuda a Torá pensando e ele não usa, uma pessoa que ele tem que articular as palavras da Torá e ele não fala as palavras, ele somente pensa, ele não cumpre o seu dever, chamado velimad temutam, que vocês têm que falar e estudar usando as palavras. Apesar que o próprio conceito da estudar a Torá, o conceito de estudar, de aprender, está mais ligado com o pensamento, mas uma mitzvah que inclui tanto o pensamento como também fala. Por isso, quando uma pessoa ele aplica seu pensamento, fala e atos dos 613 mitzvot da Torá, aplicando a seus vestimentos de uma forma prática, pensando daquilo que ele deve pensar, falar daquilo que ele deve falar e fazer aquilo que ele deve fazer, o que acontece? Ele está usando seus vestimentos sagrados para realmente expressar as 10 faculdades da sua alma, 10 faculdades sagradas da sua alma. Aqui vimos como que as faculdades da alma se juntam com os vestimentos da alma para dar um produto final, envolver uma pessoa na sua totalidade no cumprimento da Torá e Mitzvot. As 10 faculdades se revestindo, os 10 vestimentos que uma pessoa está ocupada na prática, na sua fala, no seu pensamento, para cumprir os Mitzvot da Torá. Uma forma mais particular, nós sabemos que uma pessoa possui 613 órgãos, 248 artérias, 248 órgãos e 365 artérias e veias, assim que normalmente se entende. Quando uma pessoa se envolve com seu pensamento, fala e ação para fazer os mitzvot da Torá e o estudo da Torá, todos os 613 partes da pessoa estão envolvidos no cumprimento da Torá e dando expressão para essas 10 faculdades. Ou seja, em termos gerais, a alma se divide em 10 níveis, mas mais detalhados são 613. Por isso, uma pessoa cumprindo os mitzvot da Torá, diz o Baal HaTanya, em 613 detalhes entre órgãos e artérias e veias, que são representadas através das 10 faculdades da alma, que eles, por sua vez, se revestem das 3 vestimentas que nós vimos. Agora, uma pessoa, na sua totalidade, ele faz parte e se engloba no conceito da Torá e na santidade da Torá e Mitzvot. Continua o Baal HaTanya para nós descrever isso um pouco melhor. O Bipratut, pegando isso aqui de uma forma mais detalhada. O Chabad, o Chokhmah Binah Dat, que nós vimos que Chokhmah é inspiração. Binah está mais ligado com compreensão. Dat, que está mais ligado com conexão, que nós vimos. 3 faculdades intelectuais dele estão mais ligados com entender a Torá. Porque quando a pessoa estuda a Torá, ele aplica principalmente o seu Chabad. E o que faz com o seu Chabad, que é uma acróstico de Chokhmah Binah Dat? Ele entende o Pshat, Remez, Drush e Sod. Nós sabemos que a Torá se divide em 4 maneiras que nós podemos entender a Torá. Em primeiro lugar, temos o Pshat. O que é o Pshat? O Pshat é entender literalmente aquilo que está escrito.
tradução e explicação literal. Remes são as dicas. Drush são deduções. Sod, a parte da Kabbalah, a parte esotérica da Torá. Um dia nós vamos pegar o assunto da Torá e explicar ela em 4 maneiras, que é Pshat, Remes, Drush e Sod, que nós acabamos de ver. Mas aqui não é bem o lugar, já temos tanta informação para aprender. Vamos, por enquanto, entender que existem 4 maneiras como estudar a Torá. E como que uma pessoa se adapta com essas 4 maneiras. Cada um tem uma outra capacidade. Algumas pessoas estão mais ligadas com Kabbalah, a parte esotérica da Torá. Alguns mais ligados com a parte literal. Alguns com dicas, alguns com deduções, assim diante. Cada um conforme o seu raiz e a capacidade intelectual que ele possui. Mas independente de qual que é a sua capacidade, ele desenvolve o Chabad, as faculdades intelectuais dele para estudar a Torá. Aqui já sabemos o que acontece com a nossa mente. Totalmente dedicado para entender assuntos da Torá e assuntos ligados com Deus. É bom anotar que, para entender qual parte da Torá está mais ligada com nós, aqui existem vários detalhes. A capacidade nossa de compreensão, cada um tem uma outra capacidade, e também cada um tem outra raiz, que nós vimos no 2º capítulo do Tânia, cada um tem uma outra alma. E tem almas que são mais ligadas com a parte esotérica da Torá, que normalmente são almas mais elevadas. Mas independente de quem que é a pessoa, a sua mente e as suas faculdades de Chokhmah Binaidad têm que ser investidos para entender o que a Torá nos oferece na Hassagá no entendimento. Também temos os sentimentos. Sentimentos que cada um de nós possui, que nos vimos já no término do capítulo 3, que é reverência e temor para Deus, amor para Deus, e as suas ramificações e seus descendentes, que são as outras midot, são as outras emoções, todos são revestidos para cumprir os mitzvot, o cumprimento dos mitzvot, em ação, em fala, e também a fala da Torá, que Talmud Torá, que neged kulam, que a grandeza da Torá é igual de todos os outros mitzvot. Assim, tão grande é o estudo da Torá. O que é o autor do Tânia que nós queremos dizer? Quando uma pessoa estuda a Torá ou cumpre o mitzvot de uma forma correta, não é só apenas que ele está fazendo a mitzvah, não é apenas que ele está estudando a Torá. Aqui é muito mais ainda. A sua fala e a sua ação, eles estão imbuídos com sentimentos. Ou seja, para uma pessoa cumprir uma mitzvah como se deve, para uma pessoa cumprir uma mitzvah, para ela ter a vibração e a emoção necessária, a mitzvah dele tem que ser uma expressão de seu amor e reverência para Deus. Que quando uma pessoa deseja em seu coração aproximação com Deus, quando ele sente amor para Deus, que é conexão com Deus, isso também exige da pessoa uma vontade para cumprir os mitzvot da Hashem. Porque quando você ama uma pessoa, todo o teu desejo é fazer algo que lhe agrade. Já que nós sabemos que cumprindo uma mitzvah, Deus diz, isso que me agrada, conforme está escrito na Torá, Nachat Ruach Lefanai, isso me traz prazer, já que a minha vontade está sendo feita. Uma pessoa que ama Deus, ele procura o que eu posso fazer para agradar a Deus. Quando você ama alguém, você quer agradar aquela pessoa. Por isso, nossos mitzvot, o cumprimento de nossos mitzvot, é principalmente uma expressão de nosso amor para Deus. Por isso, apesar que quando uma pessoa está cumprindo uma mitzvah, está colocando tefilim, por exemplo, o que realmente ele está nessa hora aplicando é vestimento da ação. Mas dentro desse vestimento da ação se reveste também
as emoções da pessoa, emoções de bondade e amor que vão junto, que ele está afim a qualquer preço agradar a Deus. Por isso esse ato é um ato que tem vida, não um ato fazer por fazer. Envolve o sentimento da pessoa. E mais ainda, o autor do Tânia nos deixa claro, quando uma pessoa cumpre uma mitzvah sem emoção, essa mitzvah não tem uma existência perpétua. Ela não continua por muito tempo, porque ela para com algum tempo. Para a vibração, porque não tem vibração, somente tem ato. Para ato continuar, ela precisa de vida. E vida são nossas emoções. E são boas palavras do Tânia. Quem cumpre uma mitzvah verdadeiramente é aquele que ama o nome de Deus e realmente deseja para se conectar com Ele com toda a sinceridade. E a pessoa saiba que não dá para se conectar com Deus somente através de cumprir os seus mandamentos. Uma linha fundamental no Tânia. Tem pessoas que confundem esse conceito. Eles pensam o seguinte: eu posso me conectar com outra pessoa através do sentimento do amor, sem trazer aquilo para a prática. Eu amo aquela pessoa, estou conectado. Se eu vou fazer algo ou não vou fazer algo, tanto faz. Eu estou ligado, amo. Se também não amo Deus, isso que é importante. Os mitzvot não são importantes. Aqui aprendemos que não é bem assim. Por quê? Entre pessoas, já que as pessoas têm algo em comum, o sentimento de conexão realmente te conecta. Mas com Deus, já que nós somos tão distantes de Deus, Ele é o Criador e nós somos criaturas. Ele que nos criou. Não cabe dizer que nós temos um sentimento e isso é suficiente. Nosso sentimento é muito longe para nos conectar com Deus. Mas quando esse sentimento se expressa através de um ato, e já que é esse ato que Ele pediu, exigiu de nós cumprir, esse ato, junto com o sentimento imbuído nesse ato, que nos realmente conecta. Já que os 248 mitzvot são considerados órgãos do rei. Ou seja, o que é o órgão? O órgão é algo que é um recipiente para uma certa vitalidade. Nossa mão é o recipiente para a força do movimento que cada um de nós possui. E assim, cada órgão é um recipiente para uma vitalidade. Nosso olho para a força de ver, nossa boca para a força de falar, assim diante. Quando se fala que as mitzvot são órgãos do rei, significa que cada vez que se cumpre uma mitzvah, aquilo se torna um recipiente para cada um de nós receber a vitalidade individual que aquela mitzvah representa para nós. Por isso, entendemos que apesar que as mitzvot práticas, que são mais ligadas com a ação, corresponde com vestimenta chamado massé, ação, mas dentro daquele vestimento tem que ter um sentimento. Também, reverência, temor, respeito para Deus, é a base para os 365 mitzvot, lotação, mitzvot proibitivos. Uma grande parte da Torá, aliás, mais ainda dos mitzvot positivos, são mitzvot chamados proibitivos. Não façam aquilo, não matarás, por exemplo. Não matarás é um mandamento proibitivo, não faça aquilo. Se cumpre a mitzvah através de respeitar a mitzvah de não fazer algo. Para uma pessoa realmente ter todo o cuidado para não transgredir a palavra de Deus. Isso tem, vamos dizer, um certo aval e garantia. Quando é algo que está conectado com o sentimento de reverência, temor e medo de Deus. E qual que é o medo? O medo de transgredir a sua palavra. A pessoa tem medo para não ir contra a sua vontade. O mais que ele sente reverência, respeito e medo, isso vai cuidar-lhe de não fazer algo que é contra a vontade de Deus. Ou seja, o sentimento, a emoção de gvurá, rigidez e severidade, que está ligado com reverência e temor para Deus,
Eles são a força vital por trás daquele ato que se revestiu na roupagem do ação. E mais ainda, há uma reverência mais íntima daquilo que nós vimos, que uma pessoa, não que ele sente medo, ele sente vergonha de fazer algo contra a vontade da Hashem, sentindo a presença da Hashem tão próxima a ele. Quando uma pessoa conhece a grandeza de Deus, que ele é infinito, ele se sente, conforme as palavras do Maimônides, como uma criatura muito humilde e baixa. Ele sente reverência para Deus. Essa reverência, sentir baixo, humilde perante Deus, é que nos apoia para não transgredir a vontade de Deus. Que uma pessoa sabe que ele não pode ir contra a sua vontade e fazer algo nos olhos de Deus que Deus odeia, algo que Deus pediu para não ser feito. E nós sabemos que quando uma pessoa quando uma pessoa faz algo que não deve fazer, ele transgride um dos 365 mandamentos proibitivos, ele se conecta com os mundos da impureza, sustenta aqueles mundos, dá vitalidade para si, eles são contra Deus mesmo, ou seja, ele se juntou com o time errado. E ele sabe disso muito bem, que ele fazendo algo errado, ele está se desviando de Deus e se tornando algo que recebe das câmaras da impureza. Aqueles que estudaram com nós a carta de Teshuvah, que é o terceiro setor do Tânia, conhece o assunto bem. A pessoa se conecta com as câmaras da impureza e ele se torna alguém que recebe desses lugares tão impuros e tão contra Deus. Por isso, uma pessoa não cair nessa armadilha, ele tem que ter respeito, reverência e temor de Deus. Somando aquilo que nos vimos hoje, além das faculdades, as 10 faculdades que cada um de nós possui, chamado 10 Kochot HaNefesh, as 10 faculdades da alma, também cada um de nós possui 3 roupagens, 3 vestimentas. Por que são vestimentas? Porque dentro deles se vestem as faculdades da alma. Igual de uma pessoa que usa uma roupagem para se expressar, também as 10 faculdades nossas se revestem dentro dessas 3 roupagens e se expressam através delas, que são pensamento, fala e ação. E nos vimos que quando as 10 faculdades da alma divina se expressam através das 3 faculdades sagradas, conectadas com essas 10 faculdades, uma pessoa cumpre Torá e Mitzvot, estuda a Torá e cumpre os Mitzvot de uma forma que, vamos dizer, que tem continuidade, já que tem vida, já que tem algo que apoia, que são o nosso cérebro e nossos sentimentos. Não é apenas um ato que é vazio de algo íntimo, todo íntimo da pessoa, que é a sua personalidade, que é subdividido entre intelecto e emoções, se reveste naqueles mitzvot, expressando qual que é a sua vontade tanto da pessoa, cumprindo a vontade também do Deus, e a pessoa se torna totalmente harmonizado, envolvido naquilo que Deus lhe pediu. Ou seja, com isso vamos até terminar o shiur de hoje. Podemos ter uma pessoa que ele cumpre muitos mitzvot, ele cumpre os mandamentos de Deus e é muito cuidadoso dos pecados. Mas já que ele não envolveu o seu intelecto e emoções também para se envolver nesses atos do cumprimento das mitzvot, já que ele está cumprindo os mitzvot somente com as vestimentas e não
com as faculdades que deveriam se juntar com esses vestimentos. Nós vamos ver depois no Tanya que são defeitosos, de uma certa forma. São atos defeitosos. Faltam vida, e na linguagem do Zohar, eles são que nem uma ave sem asas, e eles não conseguem subir para cima. Eles ficam aqui presos, já que não tem vida. Por isso, a forma certa de servir Deus é quando, dentro do cumprimento da Torá e Mitzvot, do pensamento, fala e ação, se revestem o sechel, o intelecto e as emoções da pessoa. Ou seja, falando de uma forma mais prática, quando uma pessoa cumpre Torá e Mitzvot, com uma consequência, uma continuação daquilo que ele entendeu sobre a grandeza de Deus, e também uma consequência daquilo que ele está sentindo em seu coração, sentimentos ligados com Deus. Por isso, um dos grandes ensinamentos do Sagrado Baal Shem Tov era para servir Deus através do amor e temor. A base dos ensinamentos do Baal Shem Tov. Agora vem uma pergunta grande. Se é tão importante ter o envolvimento do nosso intelecto e emoções, por que nós não encontramos tanto ênfase sobre nossos sentimentos e emoções e intelecto, e a maioria do tempo a gente dedica para estudos sobre como cumprir a mitzvah no sentido prático? Também damos sempre ênfase sobre a prática e não tanto sobre nossos sentimentos, mas isso vamos deixar para a nossa próxima aula.